Bem-vindos a mais um episódio da Simbiocast, um podcast de cibersegurança e tecnologia feito pela Simbiote. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é a gestão de vulnerabilidades, né? Então, Chuba, como nós estávamos conversando, nossos clientes pedem muito análise de vulnerabilidade, ou às vezes pedem pen teste, sempre quando aparece uma auditoria, quando tem alguém que faz esse pedido de cima para baixo para eles. O que você acha? Isso é válido para uma gestão de vulnerabilidade? Bem, são coisas bem distintas, né? Uma gestão de vulnerabilidade faz análise de vulnerabilidade. Uma análise de vulnerabilidade não é uma gestão de vulnerabilidade, né? É como se comparar um tijolo a uma casa, né? O tijolo faz parte de uma casa, mas não é uma casa. O que a gente vê muito é justamente essa questão de conformidade, né? O pessoal pede e tira aquela fotografia do ambiente, aí vem aquele velho meme da pampinha arriada, né? Quase empinando, eu voltando para casa com meu relatório de vulnerabilidade. E é isso que vai acontecer. E você vai conseguir resolver aquele caminhão de vulnerabilidade? Não consegue. Você não consegue nem até o próximo ano que você for fazer. E fazer uma fotografia anual é muito aquém de uma gestão de vulnerabilidade, né? A gestão de vulnerabilidade tem muitas nuances e envolvida com o ambiente da organização. Então não é bem assim, o que eu emprego numa, eu emprego na outra. Obviamente as metodologias eu posso empregar, mas o como eu emprego elas vão ter nuances ali. Por Tem exemplo, aquela bala de prata, né? não existe bala de prata. A segurança não existe bala de prata. Aquele cara que fala que resolve seus problemas, cara, pula fora, né? É tudo um composto de uma estratégia maior. Então, quando você vai para a guerra, você coloca uma infantaria, você se municia bem, você coloca a armadura e vai colocando coisas. Você não chega lá de arco e flecha igual um índio, né? Cara pálida lá na cara e na coragem. Você vai perder, né? É. Ou então, você tem que ter uma boa estratégia. E uma gestão das suas vulnerabilidades é uma boa forma de trazer visibilidade dos seus problemas. Tem uma máxima na segurança que é você só consegue proteger aquilo que você conhece, né? Então, se você nem sabe que você tem a vulnerabilidade, então você vai proteger o quê, né? O O, cara que dorme tranquilo, né? o cara dorme tranquilo porque Agora uma outra pergunta falando sobre a parte de gestão de vulnerabilidade. Como que é feita essa classificação das vulnerabilidades? Como que as empresas têm que lidar com isso? bem, no geral, essas vulnerabilidades elas ganham peso, né? É, e se usa alguns bons frameworks de mercado para isso, né? Então, colocando aqui em miúdos, a gente tem, por exemplo, as vulnerabilidades que são comuns, que são as CVEs. Elas foram vulnerabilidades expostas e documentadas, né? Então, perfeito. Eu tenho uma CVE e a CVE ela já vem com uma classificação. Por exemplo, ela usa uma outra metodologia do FIRST, que é o CVSS, que é onde ela pondera o quão crítica é essa vulnerabilidade. Mas isso não quer dizer que aquilo vale para o meu ambiente, para começo de conversa, né? Inclusive, se você ler lá a documentação do CVSS, você vai ver que aquilo ali você primeiro tem um base score, que é aonde o MITRE, como você queira falar, né? Classifica ela em relação ao risco dela no seu ambiente. Então, ela vai vir ali informacional até crítica, né? Ela sai ali de não vale nada até a nota máxima. E é de 0 a 10 essa classificação do CVSS. Então, vamos supor que ela é uma vulnerabilidade crítica no CVE. Aí a gente coloca no nosso contexto. Então, tem dois contextos adicionais no CVSS. Um é a questão ambiental e o outro é a questão temporal. A ambiental tem a ver, por exemplo, esse meu servidor, ele tem conectividade com a internet? Às vezes ele está numa DMZ e para acessar ele eu tenho uma série de controles. Então, aquela criticidade alta ou crítica para mim não é tão autocrítica assim. Eu tenho muito mais tempo para trabalhar ela com muito mais parcimônia. Por quê? Porque eu tenho outras contenções. Que para conseguir fazer essa exploração vai ser muito difícil, né? Exatamente, eu tenho dependências para poder explorar, né? Agora, imagina o seguinte,
uma vulnerabilidade média, mas é virada para a internet o meu serviço. Aí é muito mais risco que eu tenho. Então, ambientalmente falando, eu corro mais risco com uma vulnerabilidade média virada para a internet do que uma crítica de uma rede segmentada minha que para acessar eu tenho uma série de controles. E usando essa mesma métrica, né, eu tenho uma condição temporal. Então, por exemplo, quando essa vulnerabilidade ela é exposta, não necessariamente eu tenho um exploit público. Ela não está sendo usada comumente em ataques. Então, eu tenho um fôlego para trabalhar nela, porque tem uma complexidade de exploração. E a partir do momento que essa vulnerabilidade tem um exploit público, muda completamente o cenário, porque todo mundo vai moer a internet atrás de alvos, e se você é um alvo, você vai cair, né? Então, entender isso e acompanhar isso é extremamente importante numa gestão de vulnerabilidade, né? Isso só falando da metodologia, por exemplo, do CVSS da FIRST, né? Quando eu passo para outras metodologias, como um PSS, que é a probabilidade da exploração e tal, tem outras nuances também. Então, você tem que entender todos esses frameworks que você está usando para explorar ele de forma adequada. Não é aquele número que é a bala de prata, né? Como que chegou naquela conclusão? Algum gênio previu tudo e colocou ali? Não, né? Então, você tem que entender da metodologia para trabalhar com essa metodologia. E tem que entender o risco com stakeholders, né? Não é só o cara ir lá no site da Tenable comprar crédito, rodar uma análise e achar que é só aquilo que vai resolver o problema dele. Então, quem entende do negócio é a pessoa mais importante para o alinhamento do risco, né? Então, imagina o seguinte, eu tenho o meu servidorzinho que roda um Node.js ali para poder monitorar minha cafeteira. Cara, se aquilo ali parar de funcionar, qual que é a relevância disso para o negócio? Nada. Mesmo que eu aumente, eu não monitoro a cafeteira, mas eu sou uma empresa, por exemplo, de um ramo de varejo. E eu faço monitoramento dos meus ativos, por exemplo, com os Zabbix. No ramo de varejo, eu posso perder negócio se o meu caixa parar de funcionar. Então, um Zabbix monitorando a minha frente de caixa é importante. Sim. Agora, numa indústria que o Zabbix monitora meus servidores, se o Zabbix parar de funcionar, não é crítico, porque ele não está diretamente envolvido com os meus ativos de IoT, por exemplo. A minha IoT é outra coisa, né? Eu tenho outros níveis de monitoramento ali. Então, eu não paro minha indústria, eu vou estar monitorando meu escritório. Vai mostrar só up e down. Isso. Ou estatísticas de performance, mas isso para o negócio é irrelevante. Sim. A cana está moendo, entendeu? Então, qual é a relevância de um Zabbix para uma usina versus uma organização de varejo com várias unidades espalhadas ao redor do Brasil, né? Imagina uma empresa com um caixa parado, né? E o cliente ali para comprar. Além de tudo, tem imagem, tudo mais. Então, a criticidade muda. Os Zabbix é o mesmo nos dois, mas a criticidade é totalmente diferente. Então, relacionar a criticidade do ativo para entender a criticidade da vulnerabilidade também tem tudo a ver, né? Uma das maiores reclamações que eu ouço quando eu converso com alguém sobre gestão de vulnerabilidade é a quantidade de vulnerabilidade que sai diariamente versus a velocidade da pessoa corrigir essa vulnerabilidade no ambiente dela, tá? Como que a gente consegue lidar com esse problema? Bem, isso aí tem muitas vertentes, né? A gente tem que entender a problemática e cada cliente tem um problema real. A gente pegou já ambientes que, para cada solução específica, o cliente usa vários softwares. Então, no marketing, um cara usa a suite Adobe, o outro vai lá e usa um CorelDRAW, sendo que ele poderia fazer o que ele está fazendo no CorelDRAW no Illustrator. Então, se você diminuir o leque de softwares que fazem coisas similares, você reduz a quantidade de solução que você tem que dar para ela.
Leitor de PDF. Você chega no cliente, o leitor de PDF ele tem uns 15 diferentes. Como assim, cara? Define qual que é o melhor para você e trabalha só com aquele. Aí você só vai ter que atualizar aquele leitor de PDF, né? Então, assim, diminuir seu catálogo de softwares aprovados é uma forma de você diminuir esse escopo, né? Então, para isso, você tem que ter os seus softwares aprovados. E isso tem que constar em política e tudo mais, né? Todo aquele trabalho prévio. Porque você sempre vai esbarrar naquela barreira do usuário que está mais confortável com a solução e vai querer usar essa solução mesmo. Outra coisa que a gente pode ajudar nesse aspecto, né, de diminuir esse volume de vulnerabilidades, primeiro é fazendo segmentação das soluções para diminuir a importância disso e te dar um fôlego maior para a implementação dessas correções, né? Ajuda também. Mas no fim das contas, quanto mais ativos você tem, mais vulnerabilidades você vai ter. Isso eu estou comparando com vulnerabilidades que estão documentadas, que são a tal das CVEs, né? Mas o processo de publicar uma CVE é tão complexo e tão oneroso para quem está colocando isso, que às vezes ele até não coloca. Ele coloca no GitHub a vulnerabilidade, como explorar essa vulnerabilidade e, tipo, corrige aí, fabricante, né? E nem reporta um CVE, por exemplo. Então, você não tem um CVE para tratar. E aí? Como que funciona isso? Né? Então, todos aqueles softwares que estão baseados em CVE, sua estratégia baseada em CVE é irrelevante. Então, a tendência atual, inclusive o Gartner está virando para esse lado já também, é trabalhar com a questão da superfície de exploração. Então, você tem que se antecipar. Então, é uma vulnerabilidade que você nem sabe que tem, né? Então, você tem que corrigir ela e conter ela com outros artifícios, dificultar a forma de acesso a essa vulnerabilidade. Então, para compor essa estratégia, alinhado com o risco, a gente tem que fazer uma boa gestão da vulnerabilidade, né, orientado a para onde a organização está indo em relação a risco. Dessa forma, sucessivamente, você vai resolver seus problemas de vulnerabilidade e, consequentemente, você vai diminuir o risco da organização. Então, esse é o objetivo final, né? Você resolve problemas de vulnerabilidade, na verdade, para minimizar riscos. E para a pessoa chegar nisso, ela tem que se capacitar, né? Não tem jeito. Ela não só tem que se capacitar, como ela tem que estar antenada no que está acontecendo, tem que estar fazendo pesquisas e mais pesquisas através dos PSERTs dos produtos. Então, eu uso o leitor de PDF X. Eu estou inscrito lá no PSERT desse leitor de PDF X para receber uma notificação sempre que tem um problema. Então, todos os produtos eu tenho que ver como que esse fornecedor aqui comunica os problemas que ele conhece. Porque muitos dos problemas, eles são reportados diretos, problema de bug bounty e tudo mais. Então, antes de virar um CVE, o próprio fabricante vai lá e corrige. Depois de corrigido, aí essa comunicação responsável permite que saia o CVE. Mas já existe uma solução. Então, quando saiu a solução, o fabricante vai lá e fala, eu tenho uma nova solução por causa de um problema de segurança. Vai lá e atualiza. Nem tem CVE ainda, né? Então, tá vendo como você vai se antecipando aos problemas? Acompanhando o PSERT dos seus produtos, acompanhando notícias de pesquisadores. Então, o cara tem que ser um cara bem voltado para a segurança, né? Por isso que a gente sempre fala que tem que ter um time, compor um time de segurança, né? Não é aquele cara que faz tudo na TI. A gente Então, tem que ter especialidade. Hoje nós temos o grande problema disso, né? As empresas, elas acham uma pessoa que faz tudo, e o cara tem que correr atrás da impressora e atrás da vulnerabilidade, né? Isso é uma coisa completamente impossível de se fazer. Esse tipo de estratégia é fadada a fracasso, essa é a grande verdade, né? Mas você também não precisa compor o Dream Team dentro da sua organização e ter salários astronômicos, sendo que você pode adquirir serviços gerenciados de segurança. Os MSSPs são exatamente isso, né? Então você compõe sua estratégia de segurança, eu quero lá fazer minha gestão de vulnerabilidades. Então você vai colocar soluções adequadas para isso, para o seu ambiente, vai compor essas métricas e contrata isso como um serviço. Então, você está colocando dentro da sua estratégia de segurança, o SecOps é seu, sim, mas você está contando com um braço de um terceiro que é especialista nisso. Então, ele vai ficar monitorando essas redes, entendendo o que é a criticidade de cada problema que você tem, até mesmo antes de ter um CVE para poder
dar a solução para isso, né? Hoje o Symbiote também tem vários MSSPs que a gente pode apoiar os nossos clientes hoje em dia. E também como o Smart Risk, que também é uma ferramenta proprietária nossa, em que a gente tem lá um dashboard em que o gestor, o coordenador consegue ver todas as vulnerabilidades, consegue fazer toda a gestão dessa vulnerabilidade e também tem o apoio da Symbiote para poder resolver e identificar junto com vocês como solucionar esses problemas. É ter uma boa plataforma para poder trazer visibilidade, né, para poder negociar com os gestores. Isso é importante, né? E, inclusive, eu diria para transferir riscos, porque não adianta nada o cara da tecnologia lá, o gerente ficar martelando, cara, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. No dia que der um problema, a responsabilidade é do cara. E Né? sempre vem porque ele não me falou, né? Então, sim, nada como transferir risco. Perfeito. Então, sim, você acha que para resolver esse problema é caro demais e não compensa investir essa grana para mitigar esse risco? Tudo bem, é um negócio, né? Então, sim, é o que você prioriza no seu negócio. Você quer comprar um tomógrafo hoje ou você quer comprar uma solução para mitigar um risco? Então, quem é o gestor do negócio pondera. Só que ele tem que ponderar ciente de que se houver um problema, a culpa é de quem não pôs a mão no bolso para pagar. Então é uma forma de transferir o risco, né? Então tá tudo ali documentado, justificando por que não foi corrigido, porque para corrigir aquilo ali precisava de um investimento para, sei lá, às vezes é um hardware obsoleto no ambiente que eu preciso de fazer acesso ao firmware dele, então eu não posso tirar isso do ar, né? Ou segmentar, porque isso aí está envolvido com máquinas que se comunicam. E perfeito, aí eu tenho que conviver com esse risco. Aí eu vou colocar algumas estratégias para minimizar a exposição desse risco o máximo que der. Um proxy na frente. E monitoro este problema de perto, porque eu sei que ele é um problema para mim, mas eu não resolvi o problema. Ele está ali exposto para poder ser comprometido a qualquer momento. Então, se mesmo com todas essas estratégias que foram sendo compostas para minimizar o risco, a vulnerabilidade se concretizar em um ataque, no fim das contas, o grande problema foi porque não corrigiu ele de verdade, né? Foram colocadas barreiras, mas não foi resolvida a vulnerabilidade. Que a gente precisa pensar isso. Gestão de vulnerabilidade é algo trabalhoso, é algo que demanda, mas é algo que precisa ser feito, gente. Não tem como hoje, ainda mais na internet, com IA, ataques de IA sendo feitos toda hora, achar que você não vai acontecer com você, né? É uma coisa que o Schubert sempre fala que como é que é o passado não determina seu futuro, né? Quando a gente vai conversar com os gestores, a gente ouve muito a máxima do mas isso nunca me aconteceu antes, né? Eu também nunca fui atropelado. No dia que eu atravessar de alegre a rua sem prestar atenção, eu vou ser atropelado, né? Não é porque eu nunca fui atropelado que eu não vou ser. Não é porque eu nunca fui atacado que eu não vou ser. E você realmente nunca foi atacado? Tem certeza? Ou você só não sabe que foi atacado? O InfoStealer, que a gente já comentou em episódios anteriores, é justamente um malware silencioso. Ele não dá a bandeira que ele está ali. Ele entra, rouba seus dados e fica discreto, né? E essa questão de ficar discreto é justamente o grande trunfo dele. Porque enquanto ele está totalmente discreto na sua máquina, ou até mesmo se foi auto-removido, porque o objetivo dele foi atingido, ele está negociando isso para ganhar dinheiro de outra forma em cima de você, né? Então, às vezes você já foi e só está esperando o ator de ransomware apertar o botão vermelho. Hoje, o deal time, que é aquele tempo médio que as organizações ficam comprometidas entre o dia que o criminoso entrou no ambiente até o dia que ele criptografa o ambiente, diminuiu muito. Mas houve-se tempo onde ficava-se mais de um ano na rede, né? Então, assim, era aquela questão lá nos anos 2020, a gente falava assim, você já nunca foi comprometido ou você está comprometido e ainda não sabe, né? Hoje isso é mais difícil porque é questão de 10 dias, 12 dias já está sendo executado, né? A média
conheça seus riscos, conheça suas vulnerabilidades e aprenda a tratar e conviver com elas. Essa é a melhor solução.